Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar a respeito de saúde mental, né? Trazendo para vocês estratégias e conceitos que vão ajudar a ter uma melhor qualidade de pensamento, levar uma vida mais equilibrada, né? Então eu e a Andressa aqui, daqui a pouquinho estaremos iniciando, trazendo hoje dois conceitos bem interessantes a respeito dessa qualidade mental, desses estados de consciência, tá certo? Então se vocês puderem agora inicialmente conferindo se o volume tá ok, botando um joinha se tá dando para ouvir com tranquilidade. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Bom dia, Antônio. Já vou convidando aqui a Andressa para poder iniciar a conversa aqui comigo. Ela dá bom dia para vocês também. Enquanto isso, pessoal, se puder direcionando por direct, compartilhando essa live para que mais pessoas possam ter esse conceito. Bom dia, Andressa. Bom dia, bom dia. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certo. Melhorando, Tá quase melhorando. 100% a voz de novo, né? Essa semana aí teve uma novidade aí, né, Andressa? E é tão interessante que eu vou contar um pouquinho da história dessa semana para vocês, que você vê como tem muito sentido com o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é os aspectos da mente e como que a nossa mente afeta o nosso corpo, né? Como o nosso corpo sente os impactos das nossas questões mentais, né? Das nossas brigas internas. Você já comentou alguma coisa com o pessoal sobre o que nós vamos falar hoje? Não entrei em detalhes. Falei que nós vamos falar a respeito de dois estados de consciência, dois conceitos aí a respeito disso, né? Mas não revelei ainda, estava esperando você para chegar, né? E sei como sempre trazendo informações sobre saúde mental, né? E estratégias para que nós possamos trazer esse equilíbrio. É isso aí. Tô mandando uns aviãozinhos aqui convidando o povo para live. Fazendo também. Bom dia, Ellen. Bom dia, pessoal. Bem, então nós vamos falar sobre os aspectos da mente coach e dos aspectos da mente crash, né? Então, o que é um aspecto? A gente ouve muito falar essa questão do coaching, né? O coaching, né? Tem muito coaching hoje, mas o coach que a gente quer falar que não é esse tipo de coaching de treinador, de pessoas que, né, não é isso. Hoje nós vamos falar sobre a nossa mente. O aspecto da mente, a gente está na maior parte do tempo no estado da mente crash, que é loucura, insanidade, né? Inconsciente, a gente chama em axis de inconsciente, funcionando a partir do piloto automático. O que é funcionar a partir do piloto automático? A gente já veio falando nos últimos dias que todas as nossas percepções, elas são subjetivas. O que é subjetivo? É uma experiência única e individual através das nossas experiências em particular. E a gente vai repetindo, mimetizando, né, os comportamentos das pessoas com quem nós nos convivemos na maior parte do nosso desenvolvimento humano, que aconteceu ali do 0 aos 5, 7 anos de idade, mais ou menos. E aí a gente veio funcionar a partir desse padrão, acreditando que esse é o único verdadeiro padrão de funcionar. E a gente não se julga, a gente só vai replicando, replicando. E isso vai, muitas vezes as pessoas passam a vida toda até partirem daqui sem perceber que existia uma possibilidade maior, algo melhor para a vida delas. Você quer perceber algo que você está funcionando a partir da sua mente crash, né? A partir desse lado da mente, onde você tem muitos desconfortos musculares, dores nas costas, dores no pescoço, dores de cabeça. São um dos sintomas que demonstram esse aspecto da mente. Então, vou contar um Irritação, pouquinho né? de irritação, que é ele fala o seguinte, né? O que são, né, as siglas do crash? Você pode falar em inglês É para isso que, nós, por é isso favor? que eu ia falar agora. Eu falei Você assim, pode falar vamos em trazer inglês para a gente qual que é o significado? vamos trazer esse Vou beber água no conceito meu para copo de ele. criança, porque para mim tem que ser muita água, então tem que ser um copo de criança. Ah, tá, então tá bastante. É para não quebrar, né?
Mas Esse esse é outro detalhe conceito, importante. pessoal, esse conceito tanto de coach quanto de crash, tá? Ele foi trazido a princípio por duas pessoas que escreveram um livro, tá? Esse livro, o nome dele é Coaching Generativo, tá? Então seria Robert Dilts e Stephen Gilligan, tá? São duas pessoas, um deles ele tem a formação de tecnologia comportamental, né? Então eles escreveram um livro que trata bastante da questão de PNL, tá? Mas esse termo, na verdade, eu até esqueci a expressão em português, mas é um anacrômico, é uma coisa assim, né? Que significa o quê? Você pega a primeira letra de cada palavra, né? No caso é um termo em inglês, que é trazido aqui para o português. Então, por exemplo, o coach, tá? O C é de contraction, que é contração, imagina, quando a gente está num estado de atenção, tensão, a gente se contrai. Por isso, tantas dores musculares que a Andressa estava trazendo aí. Dores musculares, que é o básico, né? Fora toda a questão interna, dos órgãos internos também. Tudo que a gente contrai, que a gente não libera, a gente está segurando a energia conosco e, por isso, causa várias desordens no nosso organismo. Então, o C de crash é contraction, que é contração. O R, ele vem de reaction, que é reação. É aquela questão de você ser sempre reativo. Você não está utilizando de consciência para as atitudes do dia a dia. Então, a Andressa fala alguma coisa, eu já levo para o lado pessoal, eu já penso numa resposta para dar para ela, eu não estou nem deixando perceber se aquilo realmente vem a ser para mim ou não. Eu saio de um poder de raciocínio, de um poder de deixar se perceber e logo reajo, né? Então, muitas vezes essa reação a gente fica parecendo que é só aquelas pessoas que têm boca para tudo, né? Mas não é. Às vezes você não fala, mas você internamente reage, se contrai e você já entra nesse reaction. Então, agir sem a elaboração, sem você realmente pensar que, poxa, por que será que ela disse aquilo? Né? Geralmente não tem nada a ver com você, mas você está achando que é com você, quando você está nesse estado de crash. O A vem de análises, que no caso ele traz aqui como paralisia por análise, né? Responder sem pensar. Tem a ver até com o estado de reação anterior. Ou não responder. Você fica numa questão de paralisação, né? Você se paralisa, né? O axis, a gente fala daquele estado de além, né? Tá tentando anunciar declarador. Curtos, garotos e além. O além é quando você para, congela, você fica ali sem reação. E geralmente porque aquilo trouxe um gatilho em você e você falou, caramba, é muito rápido isso, pessoal. Vem um dia lá na sua infância que te humilharam, né? Ou você considerou que humilhação, talvez nem tenha sido, mas aquilo vem e você fala assim, hoje é adulto, fala, caramba, tá acontecendo esse dito de novo. A Andressa está me causando isso de novo, que eu já tive lá atrás. Só que é tão rápido que só vem uma raiva absurda da Andressa com vontade de esganar ela. Na hora você não faz tudo isso. Isso já é um estado de você trazer o gatilho e elaborar, já é já não é o estado de crash, né? O S, ele vem de separation, que no inglês, no português, separação. Você estar separado, desconectado, né? Sempre quando você não tem a clareza dessa questão da unificação do todo, né? Você está longe da sua essência, né? Então, ou seja, você está nesse estado de alerta constante aí, totalmente desconectado com a sua essência. Então, o S de crash, ele vem de separação. E a última letra, que é o H, para formar o crash, ele vem do inglês que é hurt. Hurt é ferido, né? Então, no caso, ferido é essa sensação de sempre estar nessa afetação. Acho que a palavra é essa, né, Andressa, no português. Você está sempre afetado, né? Você está sempre achando que o que foi dito foi para você, que você tem que dar uma resposta daquilo. Essa coisa dolorida, como a gente já falou aí de outras, em outras lives também,
estar vivendo na criança ferida. Né? Todos nós temos gatilhos que nos remetem a algo lá de trás. Né? Todos nós, do nada, vem alguma lembrança, né? Muitas vezes de aspectos negativos. Mas como que eu vou reagir a isso? De repente eu percebo que é uma questão lá de trás, respiro e consigo ter a consciência de que eu não vou ter que reagir como uma criança nesse momento, ou eu de repente, pá, falou comigo, eu devolvo ou eu não devolvo, guardo aquilo e implodo. Né? Então o crash ele vem ser dessas 5 palavrinhas aí que trazem de uma forma resumida esse conceito. Né? Lembrando que foi por Robert Gibbs e Stephen Gilligan, deve ser assim que pronuncia. Né? Então, crash, pessoal, fugir desse estado crash. Né? Como que eu fujo do estado crash, Andressa? Ativando o coach, abaixando, entrando em relaxamento alfa. Até vou aproveitar essa história, porque tudo que você falou aqui foi o que eu passei essa semana. Tudo. Absolutamente tudo. Eu passei por uma situação onde eu encontrei uma pessoa, eu estava num ambiente, estava em um determinado local, e eu encontrei uma pessoa com a qual eu tive um problema, né, alguns problemas, e a hora que eu vi a pessoa foi aquela coisa putz, né, da contração, né, a gente não estava esperando, e aí eu fiquei nessa situação, assim, da contração. E aí a gente ficou nesse lugar, teve uma reunião onde a gente ficou no mesmo ambiente, e é muito engraçado que a pessoa que sabe da situação, que conhece, ela disse que me olhava, que eu tava com aquela cara, tipo assim, sabe? Tipo, do congelamento, dos aléns, né? Porque, e é como você falou, olha, gente, eu pode não entrar numa briga, mas se eu entrar, sai de perto. É tipo assim, sabe? Eu sou muito pacífica, mas se eu arrumar confusão, vai ser a confusão. Então, assim, como que é, né, Alan? Né? Mesmo a gente sendo desperta, a gente tendo conhecimento, a gente está sujeita a passar por esses momentos, porque é a nossa maior parte do tempo a gente está funcionando dessa forma. E o que é isso, né? Porque que os estímulos externos, o ambiente, ele afeta na nossa vida. Então, é chegar num lugar que, de alguma forma, acessa alguma memória ou estar com alguma pessoa que acessou alguma informação, resgatou alguma lembrança dolorida e te traz essa sensação de medo, né? Para mim, foi essa questão do medo do que as pessoas vão pensar, e se der uma confusão de novo, como que vai ser, o que vão pensar de mim, né? E você cria aquele monte de coisa, burburinho na nossa vida. E aí foi bem interessante que, como você falou, eu engoli, né? E aconteceu o que? Eu implodi, né? De dentro para fora. E aconteceu que isso foi na quarta-feira de dia, à tarde. Eu cheguei em casa, umas 2 horas depois, eu estava completamente sem voz. Completamente. Eu perdi a voz. Eu não conseguia falar, sumiu a minha voz. E acho que eu ainda estou um pouco, né? Vocês podem perceber que eu ainda estou um pouco com rouquidão. Mas eu fiquei praticamente até domingo sem conseguir me comunicar direito. E quando foi no domingo de manhã, a gente está fazendo uma reforma aqui em casa. E aí o Eduardo e eu fomos tirar aqueles entulhos, levar para o ecoponto e tal. E a gente tinha pegado várias coisas pesadas e colocado no carro. Só que teve um movimento que eu fui fazer. Sabe quando você faz aquele movimento de jogar? Peguei uma sacolinha e joguei. No que eu fiz o movimento do jogar, que o jogar o que é? Eu soltar. Eu solto tudo isso. Eu não vou carregar isso comigo. Eu solto. No que eu soltei, travou a minha coluna. Nossa! Achei que você ia falar que sua voz tinha soltado, aí não. Não, piorou, por quê? Porque você não está pronta para soltar. Você não está pronto para soltar ainda. Por mais que você faça o movimento para soltar, você não está pronto para soltar. Porque, assim, quando a gente fala, né, é fácil quando a gente tem que soltar, desapegar de alguma coisa, tem significante para você, né? Você tem, por mais que às vezes você solte com facilidade, agora tem coisas que levam um tempo maior para a gente soltar. Às vezes até mesmo algo que você carrega a vida inteira, sabe? Aquela coisa que você pega, carregou a vida inteira, e aí quando você precisa soltar, por mais que você consiga, vai doer, vai incomodar, vai ter sinais, e é um treino. E como que eu treino
aí, Alan, no dia que eu cheguei, né, dessa reunião, eu cheguei em casa com muitas dores de estômago, muita dor de estômago, sabe? Aquela coisa que você não digere, uma dor, uma queimação no estômago. Com piriri, né? Fiquei nervosa, banheiro, reinar. E que são todos, percebe? São todos os sinais que o nosso corpo dá. E aí eu fui fazer uma meditação. Eu não vou ficar carregando essa dor de estômago, eu não vou carregar esse mal-estar, eu vou entrar, eu vou encontrar o meu eixo de volta, não vou ficar remoendo essa situação por dias, porque a gente normalmente fica, né, com aquela coisa, com aquele disquinho rodando por dias. Eu falei, não, eu vou encontrar o meu eixo, eu vou encontrar a consciência que se requer aqui, o que eu preciso olhar para isso daqui. E aí eu fui fazer uma meditação. Então, passei ali 20 minutinhos, respirando, meditando, abaixando os meus pensamentos, saindo das minhas emoções, tirando as emoções da jogada e encontrando o estado de consciência. Porque quando a gente está no momento da explosão, no momento ali de todas essas situações, a gente não consegue observar com clareza, a gente fica reativo, fica querendo se justificar, né? Fica pensando, tipo, mas e se eu falasse, e se eu fizesse, se isso, se aquilo? Não, vamos baixar e vamos perceber o que é que estar presente com isso daqui. Que é o estado coach. Explica para nós o que é o estado coach em inglês. Antes, rapidinho, citar o coach, para vocês verem como que é interessante, né? Tudo que passa na nossa cabeça, para o nosso cérebro, não faz diferença se aconteceu realmente ou se não aconteceu. Então, com certeza, lá, pelo que eu conheço a Andressa, ela ali parada só na reunião, ela imaginou a menina falando isso, ela respondendo aquilo, todo um bate-boca aconteceu dentro da cabeça dela. Vamos, Andressa, vamos falar a verdade. Você já tinha ali simulando situações que poderiam acontecer sem ter acontecido, né? Possibilidades negativas de acontecimento. Para o teu corpo, aconteceram as possibilidades negativas. Para ele, você bateu boca, você respondeu, você engoliu o sapo e de repente algo que nem aconteceu. Era só uma possibilidade, né? Tem um número que se coloca aí que mais do que 90% do que passa na nossa mente nunca acontece, nunca. Só passa lá dentro. Isso só gera ansiedade, né? Ansiedade, depressão, né? Se for algo tipo do futuro, ansiedade, se for lembrar passado, achando que vai repetir, depressão. Só que o nosso corpo não sabe. Você não passou por aquilo. Até se você realmente batesse boca efetivamente, né, por aí, você até punha para fora e não doía tanto, né? Mas o nosso cérebro ele não sabe. A mente ela cria essa situação para o corpo estar registrado. Ó, você bateu boca, você aconteceu isso, aconteceu aquilo, e por isso tantas situações aí de degradação da própria saúde, né, Andressa? Então, e aí, agora você falando isso, pensamento. você falando isso, me lembrei, né, que fala a respeito do nosso campo, né, do nosso campo, como o pessoal conhece aí como aura. Quando a gente vive muito nesse aspecto do crush, né, nessa situação, esse campo ele se contrai, ele fica pertinho da gente. E aí a gente fica mais suscetível aos ataques psíquicos, mentais e até mesmo físico de outras pessoas, porque a gente fica desprotegido, né? A gente fica aberto, vulnerável. E aí você não tem mais domínio sobre você. A própria pessoa, a própria energia, ao contrário, afeta você com mais facilidade. E quando você atrai, você puxa, né, para você. O que é? Você vira um imã de negativismo, né? E quando você tá bem, você tá confiante, você tá na permissão, né? Você se abre e aquilo se afasta aquilo de você. E foi muito interessante que eu fui estudar, né, pra gente poder fazer a live hoje. E me veio muito essa consciência que é só expandir, crescer, que toda essa situação vai ficar pro lado de fora, né? Porque de alguma forma eu baixei minha frequência e tô ressoando com essa situação, né? Com esse conflito. O que eu preciso olhar aqui? O que é que eu tô nessa questão do apego, né? Porque para mim a energia que veio é a energia do apego. Por que eu tô vibrando no apego? Né? O apego é a falta. O que eu tô sentindo falta? O que eu preciso olhar
para trazer uma vibração maior. E é principalmente em relação a amizades, né? Relacionamentos. E aí a gente acaba afastando todo mundo. Ao invés de você atrair, você repele. E aí a gente faz a meditação. Para a gente entender uma meditação assim, que você pode estar no ambiente e venha trazer essa sensação, a ativação do timo, né? A ativação do timo com a respiração é um exercício que eu consigo me acalmar bem quando eu estou nesse espaço né? de descontrole, né? Isso daí. Como pode ser mais divertido? Não, mas ótimo. Mas vamos lá então, vamos falar do estado coach, né? O que seriam as letras iniciais aqui para a gente entender o que é esse coach. O coach, ele vem, o C, ele vem de centered, que é centrado, né? Ou seja, centrado, eu não estou perdido, estou centrado. O O vem de open, que é aberto, né? Ou seja, eu não estou ali naquela contração, é o oposto do contraction que tem no outro lá, né? O A vem de awakeness, que é aberto, desperto, né? Consciente. Né? Awake quer dizer acordado em inglês. Né? Fala wake up, acorde. Né? Então, esse awake ele vem de estar acordado. O C ele vem de connected, que é conectado, certo? Você está ali ciente de tudo aquilo, você não está perdido nesses pensamentos. E o H, nesse caso, ele vem de holding. O holding, ele vem do inglês de esperar, no caso aqui, ele traduz como pronto para acolher, né? Mas eu gosto também de usar a expressão nesse modo de espera, né? Espera aí, deixa a pessoa terminar de falar, ouve, né? Respira, tá? Então, é um estado onde você trabalha consciência. Por quê? Nesse caso, quando você está no estado de coach, você tem um equilíbrio do cognitivo, do somático e do campo, né? Que a Deise falou aqui anteriormente. Então, quando a gente fala cognitivo, seria a mente lógica. Então, você está com a mente lógica alinhada, certo? Você está com o somático alinhado. O somático ele vem relativo à memória corporal, né? Aos registros armazenados no corpo. Tá? Eu falo no corpo porque, pessoal, já se entende já há um bom tempo na ciência que memórias, tanto positivas quanto negativas e tudo mais, não ficam exclusivamente armazenadas na nossa mente. Né? Como nós temos um campo aí em volta de nós, que a Alice falou aqui da aura, né? Você pode chamar de campo eletromagnético, corpos aí energéticos, e essa informação ela fica nesse campo. E não quer dizer que ela fica só aqui dentro do HD, dentro da sua cabeça. Tá? Então a informação de raiva, geralmente ela fica presa ali na área do plexo solar, que tem estômago, tem parte do intestino, tem pâncreas, tem fígado, tem um monte de coisa por ali. Né? E quando mal elaborada, essa informação ela é uma energia estagnada, toda energia de informação, que é o que vai causar o dano físico, né? Por isso, quando não soltamos, né, não digerimos, não resolvemos, isso causa em nós várias questões físicas, né? Então, na verdade, quando a gente tem uma doença física, algo físico no nosso corpo, o primeiro passo é agradecer que você está tendo esse sinal. Você não morreu de vez, né? Olha, deu uma gastritezinha aí. É um sinalzinho do painel. Pensa que você está pilotando seu avião aí e piscou uma luzinha. Você pode olhar para aquilo. Né? Então, é muito interessante quando você tem algo físico, procure saber a metafísica da saúde em relação àquilo. É bem interessante. Você pode fazer até uma pesquisa aí de Google. Você põe o problema que você tem e busca na metafísica da saúde para tentar entender que emoção, que tipo de pensamento e emoção que aquilo pode estar causando. Porque você pode olhar mais para aquilo, você pode fazer as perguntas, e muitas vezes tem um caminho mais fácil para se liberar daquilo. Tá?
Eu gostaria de passar um exercício simples, Andressa. Não sei se você planejou um exercício para hoje. Não? Pode Ai, que passar. bom. Porque é algo bem simples, tá? Tem um método de liberação, ou release, que nós falamos, que chama método Sedona. Tá? Esse método Sedona, ele é muito simples. Ele consiste em perguntas que você faz a você mesmo, direcionando o caminho para a liberação. Tá? Então tem uma parte dele que é até um pouco estranha, vocês vão entender, que é você dar boas-vindas a maus sentimentos. Porque um dos problemas do estado de crash é você ficar reativo. Nossa, ainda mais quando vem a questão religiosa junto. Meu Deus, eu estou tendo ódio de uma pessoa. E você fica culpando-se daquilo, nananã. Recebe essa raiva, recebe esse ódio primeiro, né? Então, o método Sedona, tá? Juntamente com o método de release de PTO, que é ponto, testa e occipital, né? Por que testa e occipital? Aqui na frente nós temos o lobo frontal, o meu é bem grande, e quando você coloca a mão Ainda bem que aqui, a mão né? também, né? A mão também é grandona. Que bom! Aqui, ó, cobre. Quando você coloca a mão, você está fazendo contato com essa área toda e você ativa de uma forma mais fácil esse lobo frontal, né? Isso você pode entender em vários pontos aí de acupuntura, craniopuntura, até nas barras de axis você tem pontos aqui nessa fase, nessa área, tá? Quando você ativa o quê? O visual. Então eu ponho a mão aqui, eu ativo o visual, e quando eu coloco a mão atrás aqui no hospital, eu trabalho com a ressignificação. Por isso que você põe a mão na frente e atrás, tá? Então você fazendo isso, só de você fazer isso e respirar profundamente, né, principalmente essa respiração usando o diafragma aqui, uma respiração abdominal, que nós esquecemos de respirar dessa forma, sempre estamos respirando só aqui no pulmão, ela fica curtinha. Então, se vocês quiserem fazer junto, vocês podem até já estar pensando em uma situação que vocês têm hoje, que está trazendo desconforto, dificuldade. Pensa aí, que nem a Andressa tem essa situação de um mal entendimento aí, de algo que ela tem que resolver com essa pessoa. Você pode trazer alguém, você pode trazer uma situação pessoal, uma dor que você tem, um Isso é um sentimento. problema com Tá? ela mesmo. Ela tem Hã? que estar certa. A Ah, Andressa tem um problema com ela mesma, que é a rígida, ela tá sim. certa e os outros estão errados. Não tem problema com ninguém, não, é comigo mesmo. Então, pode ser, ó. Então vocês tragam qualquer situação que vocês tenham aí, tá? É, Então vocês pensem nessa situação, nesse sentimento que vem. Agora pensa no sentimento que traz essa situação, né? Se é uma raiva, se é um ódio, se é um sentimento de vingança, não sei, não interessa, tá? Nós não estamos aqui para julgar, até porque o julgamento é uma das coisas que atrapalham você entrar nesse estado de coach. Então você pode fechar os olhos, coloca a mão assim, traz esse sentimento, traz ele, tá? Aí você repete as seguintes frases para você, tá? Vou trazer algumas aqui, mas ela pode vir de várias maneiras. A primeira delas é você dar boas-vindas a esse sentimento. Como seria eu dar boas-vindas a esse sentimento, vou dizer no meu caso aqui, de raiva? Como seria eu olhar para esse sentimento e recebê-lo com total tranquilidade? Como seria eu me permitir perceber as desvantagens que eu tenho em manter esse sentimento comigo? Como seria eu perceber as vantagens que eu tenho de manter esse sentimento comigo?
Como seria agora eu soltar e deixar ele sair? Quando? E aí você relaxa, pode tirar as mãos, respira profundamente mais uma vez. E assim você pode fazer. Isso não precisa ter momento, não precisa ter hora. De repente você está numa situação dessa. Posso ir ao banheiro? Vai ao banheiro, faz isso, retorna. Você pode ter certeza que você retorna de uma forma totalmente diferente. Você traz o quê? A permissão. Você não se sente obrigado a resistir e reagir a esse sentimento. É porque, pelo menos de muito tempo para cá, traz que é muito errado você ter um sentimento negativo. Gente, um corpo, ele vai estar sentindo o tempo todo, né? Ele vai se sentir bem, vai se sentir mal, ele vai amar, ele vai odiar. Isso é normal, né? Agora eu não preciso ficar. Se eu faço um processo como esse, eu recebo isso, isso passa por mim, eu aceito, eu dou boas-vindas e pergunto para o meu corpo como seria ele soltar, né? Por que a pergunta, ao invés de eu dar um comando para ele? Porque nós estamos cansados de receber ordens, né? Acredito que a maior parte de vocês não gosta de. Principalmente quando você já vai fazer alguma coisa. Você está indo ir lá fazer o almoço, alguém fala, por que você não faz o almoço? Puta, eu tenho vontade de nem fazer mais. Né? Essa sugestão, tudo aquilo que você já ia fazer, a gente fica, caramba, né? A gente está cansado de receber ordem. Então, quando você faz um convite, né? Como seria soltar e deixar isso sair? E você pode ir repetindo isso. Né? Pode alternar as mãos aí, se cansar, ficar de um lado ou do outro aí. Vocês vão perceber que vai trazer uma leveza, uma tranquilidade. Você vai conseguir se centrar novamente e seguir com a situação. Porque na maior parte das situações, Andressa, a gente não pode pegar e ir embora. Né? Vai embora e... né? Não pode. Você tem que criar uma estratégia para poder passar por isso. Né? Então, se retira de canto ali, vai no banheiro, faz isso um pouquinho, volta. Você vai voltar tranquilo, mais consciente, com mais empoderamento para lidar com essa situação que muitas vezes você estava ali passando na sua cabeça. Né? Quanto mais, que nem, por exemplo, a Andressa mesmo falou, uma colega delas aí em comum que sabe da situação, percebeu que era visível. Né? Com certeza a Andressa estava expressando. Né? No rosto, embora não querer estar expressando, mas estava, né? Sem querer. De repente, se fizesse algo assim, poderia voltar plena ali, e quem ficaria puto era outra, que falava, caramba, como que ela tá plena assim? Tá vendo? E você troca o negócio Como por pode estado de melhorar? coach. Aí. E aí, isso que você estava falando anteriormente da questão do corpo, né, dos órgãos, das emoções. Eu fui fazer ontem eu fui fazer um tratamento para melhorar a minha dor no meu corpo físico. E aí a pessoa, todos os pontos que eu mostrei aonde doía, está relacionado à bexiga e ao fígado, bexiga, rins e fígado. E que é os mesmos, esses três órgãos está relacionado ao medo, né? Então, o medo é uma sensação muito presente. Então, tipo, medo do quê? Do que você tem medo? No meu caso, é esse medo de não ser aceita, de ser excluída, de ser traída, né? Como a gente, né? Assim, pessoas que me conhecem um pouco mais de tempo sabem que essa dor é uma dor da rígida. E no corpo físico, como o Alan falou, o corpo físico, a dor no corpo físico tem a função para trazer uma consciência. Porque existem bloqueios que eles não estão no corpo físico, não é no órgão a doença, mas é em algum outro tipo de camada. Como a gente falou que a gente tem camadas, 7 corpos a gente fala que a gente tem. E tem o corpo átimo, que é o corpo que é a centelha divina, a nossa essência divina. E aí nós temos o mental, enfim, são 7 corpos. E às vezes a gente precisa identificar em qual é que está aprisionado essa energia. Para você poder trabalhar lá, para poder manifestar no corpo físico. É como se existisse
uma trava, uma informação que não consegue passar de um lugar para o outro, ele fica bloqueando, travando ali. Então, por isso que o Alan falou de fazer a pergunta: o que eu preciso resignificar? O que eu preciso olhar? Por que é essa dor? Onde ela surgiu? Qual foi o primeiro momento que ela surgiu, né? Então, na verdade, como a gente fala, quando eu falei, sinto o que sinto porque sinto. Eu estou sentindo. Não é o outro, é eu que estou sentindo. Por que eu estou separada da minha essência? Por que eu estou separada da minha verdade? Aonde eu estou permitindo que o outro faça me afete tanto? Onde eu estou, não estou reconhecendo o meu valor, a minha essencialidade que me permita me sentir diminuída ou humilhada diante da presença de uma outra pessoa. Então, o fato não é o outro, o fato é sobre nós mesmos. Porque o que a gente fala que tudo que está no micro está no macro. Então, é só acesso fora o que está dentro. Então, está dentro. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer através desse exercício que o Alan passou, através de um processo de relaxamento, de meditação, de respiração. Gente, enfim, as técnicas são infinitas. Na live da semana passada, nós fizemos o relaxamento alfa, né? Tipo, não foi um relaxamento completo, foi ali só uma introdução. A Adriana comentou aqui com a gente nos comentários que ontem ela fez o exercício que o Alan passou hoje, ouvindo a frequência de 528 Hz. Então, existem muitas, e a gente fala, né, Alan, assim, que isso precisa ser feito pelo menos uma vez por dia, pelo menos um momento do seu dia. Você precisa tirar para acessar a sua criatividade, a sua intuição, a sua conexão com você mesmo. Porque se a gente não parar para fazer esse processo, a gente não consegue olhar para dentro e não consegue resignificar. E o mais importante é um não julgamento, que o Alan falou também. Eu não tenho um julgamento que eu perdi minha voz, eu não tenho um julgamento que eu travei a minha coluna. Eu simplesmente agradeci, como ele falou, agradeci, tá, que consciência que eu preciso reconhecer aqui, que consciência está presente aqui. O que eu preciso aprender, né? O que eu preciso soltar para poder acessar aí uma possibilidade maior. E vai ficar pelo tempo que tiver que ficar. Muitas coisas hoje em dia eu não fico mais. Uma coisa assim que eu até pensei muito durante essa semana, Alan, a gente passa muito tempo querendo invalidar coisas na nossa vida, né? A gente só quer sentir o gostoso, o ruim ninguém quer assistir, quer acessar. Isso é em tudo, no trabalho, no relacionamento, sobre nós mesmos, né? A gente está sempre tentando resistir a alguma coisa ou reagir a alguma coisa. Se a gente simplesmente olhar e aceitar, tá? Isso faz parte de mim, isso faz parte da minha história, isso faz parte do que precisava ter acontecido e o que mais é possível. Em Axis a gente chama de implantes distratores. Famílias, relacionamentos, negócios de relacionamento, enfim, tudo que tira a nossa atenção de sermos nós mesmos dia após dia, o hoje, o presente, o aberto, o concentrado, o conectado, né? E pronto para se acolher, como a gente falou no estado de coaching. Como eu falei, tô no último episódio da série lá do Dark. E aí, olhando toda aquela história, aquela confusão que fica tentando voltar à origem. E quantas vezes, como você falou na questão religiosa, a gente fica tentando voltar à origem do que aconteceu e para tentar que não aconteça mais. Gente, vai acontecer. Vai acontecer. A gente tem que olhar e pensar, tipo, como eu posso lidar com isso? Que é igual a gente falou, essa situação que eu vivi essa semana, não foi a situação que aconteceu. Foi a repetição da situação que me trouxe um além, um congelamento, um medo, né? Porque, como a moça falou, a situação que eu tenho é medo. Medo de quê? O medo da vergonha, o medo da humilhação, o medo de não ser aceita, o medo de ser traída, o medo de ser rejeitada. Então, por que eu tenho tanto esse medo? Né? Enquanto eu estiver tendo esse medo, ele vai continuar existindo. E a hora que ele vier, eu só tenho que acolher e falar, tudo bem, tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. E se eles te traírem, se eles te excluírem? Isso é sobre eles, não é sobre mim. O que eles são, o que eles fazem, diz respeito a eles. E o que diz respeito a mim é como eu reajo, como eu ajo diante dessa situação. Então, é o que está certo sobre mim. Como eu posso melhorar isso? Como eu posso mudar isso? Posso mudar isso? Se posso mudar isso, como
posso mudar isso? Se eu não posso mudar, o que não tem solução, solucionado está. Próximo. Exato. Próximo. O que eu, o que eu percebo assim, né, é muita preocupação com aquilo que não tem como você fazer uma vírgula, né? Como você agir. Então, assim, se você tem algo a fazer em relação àquilo, faça, né? Porque também tem muita gente que fica pedindo um milagre daquilo que ele mesmo pode fazer. Eu não posso pedir um milagre de arrumar um trabalho se eu não estou soltando um currículo, por exemplo. Aí eu quero um milagre, eu fico pedindo para Deus um emprego, ou seja, que milagre é esse que eu quero se não tem nada de espetacular? Eu tenho certeza que se você distribuir tantos currículos, você vai arrumar um serviço, não tem como, né? Então, às vezes, essa ansiedade de não ação, esperando por algo que é executável, é uma preocupação descabida, você tem que agir. Ou também quando a pessoa está naquela preocupação e totalmente transtornada por coisas que ele não pode fazer nada, né? Vou dar um exemplo simples para a maioria das pessoas aqui, que é questão de política, de governo, né? O que você pode fazer? Né? Você pode, há 4 anos, ir lá e ser um voto, né? Em relação a várias. Agora, você ficar naquele sofrimento, reclamando, xingando, isso só vai trazer um mal-estar para você, você não vai conseguir ter nenhuma criatividade para criar nada diferente para você melhorar ou sair da sua situação. E você vai ficar numa coisa que você não pode fazer nada. É puro sofrimento. Né? Não faz sentido você se preocupar com aquilo que você não tem poder nenhum de ação. Né? Então, coloca numa lista. Essa preocupação minha, eu posso fazer algo com isso? Posso. Não dá para fazer nada, tem nada a ver? Tira, né? Não adianta você ficar colocando aquilo para te colocar mais em estado de crash aí, de uma forma descabida, né? Tá tentando ler uma frase que a Adri colocou aí. Você consegue ler? Consigo. Ontem a gente conversou um rapidinho e ela estava numa situação e aí eu peguei e falei para ela, né? Não é sobre você, né? E aí ela falou que foi como tirar com a mão, que essa frase levantou ela. E ela falou assim, eu acredito em anjos, né? Porque ela fala que naquele momento eu apareci como um anjo, né? Ela estava numa situação e do nada eu lembrei dela e mandei uma mensagem, você está bem? E ela falou, não. E aí a gente conversou um pouquinho e aí eu falei para ela, não é sobre você. Então eu me uso muito essa frase, né? Tipo, não é nada sobre mim, não é sobre mim, é sobre o outro, mas o que eu, né? Aonde eu entrei em vulnerabilidade de acessar essa frequência, de trazer isso para mim, né? A gente também tem essa questão. A gente fala, a fulana tem inveja, a fulana não sei o quê. Tá, mas qual é a frequência que eu estou vibrando em hertz que frequenciou com essa realidade, né? Com essa energia que trouxe, que manifestou isso para mim? Então, isso é muito importante a gente também olhar. Porque eu crio a minha realidade. Eu criei de alguma forma. Então, o que eu criei que eu preciso olhar? Então, eu olhei para a questão da energia do apego, né? Que eu sou apegada. Então, pensa assim, tudo que você quer ter, ele foge de você. Ele vai fugir de você. Então, eu vejo assim, o Dr. Hélio Couto, né? Eu assisto todo dia, eu assisto uma live do Dr. Hélio Couto e ele fala, nós não devemos ter apegos, mas ter preferências. Então, nós temos que ter preferências. Então, quais são as preferências que você tem? Então, eu tenho preferências em estar com pessoas que estão vivendo o processo do autoconhecimento. Eu tenho preferência de estar com pessoas que estão acreditando numa possibilidade mais grandiosa. Eu tenho preferências por ter momentos de alegria, de diversão, né? De silêncio também. Então, porque quando a gente tem apego, a gente fica condicionado a um ser. Então, por exemplo, eu e o Alan, nós temos uma amizade há um determinado tempo, né? Então, a gente tem preferência por umas mesmas coisas, mas a gente tem a permissão de viver isso com outras pessoas. Não é verdade, Alan? Quantas pessoas você já conheceu? Quantas pessoas você já se conectou nesses períodos? Agora, se a gente fica condicionado um ao outro, isso atrapalha até o nosso próprio desenvolvimento. Isso atrapalha até a nossa própria expansão. Porque, tipo, se eu fico grudadinho com alguém,
Ah, eu só vou se fulano for. Eu só for se for com fulano. Eu só vou falar isso porque isso quê? Né? E aí você fica contraído. Então a gente tem que ter preferências. Então, quais são as preferências que eu quero ter, né? O que eu escolho para a minha vida e com a minha vida? E as pessoas que vão vir vão se conectar e vão viver isso, independente de quem elas são. E a gente tem que estar aberto para isso, né? Eu escolho. Qual que é a sua preferência, Alan? Eu escolho conviver com pessoas que são gratas pela minha vida. Eu faço essa pergunta todos os dias. Universo, Deus, Criador, onde estão as pessoas que serão gratas pela minha vida? Que vão criar mais, que vão trazer mais alegria, diversão, aonde eu vou dar e vou receber, sabe? Eu quero esse espaço de não ser grande, né? E a pessoa poder receber isso. Eu recebi um presente ontem que eu falei sobre isso, que a abundância é você ter o mesmo espaço de dar e receber na mesma proporção. Então, isso é ser abundante. Para que a gente possa ser abundante, a gente tem que aprender a dar e a receber na mesma medida. Então, quando você receber algo de alguém, receba na mesma medida que você entregou, né? Normalmente, a gente se coloca num grau de superioridade, quando alguém quer fazer qualquer coisa para a gente não está disposto a receber, né? Então, aprender a receber. Importante. E eu acho que tem mais alguma coisa que você queira contribuir, pessoal? Tem alguma coisa que vocês queiram falar com a gente? Como que foi a live? Esses exercícios que nós passamos, vocês já conheciam? Alguém mais já praticou, além da Adriana, que já mencionou aqui na mensagem, você já conhecia e que usa também essa ferramenta? Alguma outra dor no corpo? Algum outro tipo de bloqueio, disfunção recorrente que precisa ser olhada, né? Eu queria trazer só uma consciência para eles, que eu assisti uma live também semana passada, da Vivian Bragança. Ela falou algo interessante. A gente se coloca tão preocupado, esse negócio, por exemplo, ai, fulano tem inveja de mim, está me fazendo mal, a inveja de fulano está me fazendo mal, né? E ela falou assim, muita coisa muito clara. Se está fazendo mal é porque você dá poder a essa pessoa, né? Você dá poder a essa energia. Ela deu um exemplo, caiu uma ficha para mim que eu falei, gente, é verdade. Pô, vamos falar a verdade, você nem é famoso e você está falando que está aí morrendo, tá morrendo de inveja. Imagina alguém famoso, quantos que não tem inveja de alguém que é famoso? Vamos pensar, né? De alguém que está aí numa live com não sei quantos mil pessoas, que nem o Pablo Marçal, bota 14 mil aí numa segunda-feira. Você vê gente, às vezes, falando até bobagem no escrito lá. Você acha que ele está aí para um negócio desse, né? De inveja. Quantos não tem inveja dele, por exemplo, ou da Vivian, ou de qualquer outra pessoa, até mais influente, né? Quantos que não desejam bem ou mal, por exemplo, a um político? Você acha que ele está ligando? Você acha que ele está dando pelota? É por isso que não influencia na vida dele. Imagina se, vamos pensar, falar dos dois, do Lula ou Bolsonaro, se eles fossem ficar preocupados com quantas pessoas que os odeiam. Vamos falar a verdade, porque tem um bolo de gente de um lado e do outro. Se eles permitissem que isso influenciasse a vida deles, não saia da cama, não tinha força para sair da cama. Aí você está aí, eu estou aqui falando, ai, é aquele fulano lá, é aquela menina lá que, olha, tem uma inveja de mim que eu vou te dizer, e ó, tá me dando dor de cabeça a inveja dela, sabe? A gente fica comprando isso, porque realmente faz efeito, porque você compra para você, você tá dando poder que uma pessoa te mentalizar vai deixar você de cama. Então, vamos olhar para isso, pessoal, vamos dar uma proporcionalidade para tudo isso e perceber que está entrando nesse estado de crash aí, muitas vezes sem nenhuma necessidade, né? Você tem consciência que algo assim acontece com você, coloque oração, né? Nada melhor do que você enviar uma oração para a pessoa ou enviar uma energia positiva de volta, né? Reiki, sei lá o quê, né? Mas quando você fica preso nesse ponto, você realmente valida aquela situação. Muitas vezes a pessoa não está nem pensando em você, é você que está criando esse campo exacerbado, né, contra você mesmo. É isso que eu queria deixar para o pessoal aqui, porque me chamou a atenção e eu achei pertinente trazer. Né?
Mas é isso, já estamos aí no finalzinho, Andressa. Tem alguma consideração final aí? Tem uma Não. reuniãozinha daqui a pouco. Só agradecer mesmo mais uma vez pelo pessoal que estava aqui, por quem tem participado, e você pela disponibilidade. E eu acho que esse tema, né, dos implantes distratores, como a gente falou, seria um tema legal, porque para a gente trazer semana que vem, porque a maioria das coisas que impedem a gente de estar presente é os implantes distratores. Então, isso, a inveja, a intriga, o trabalho, né? São coisas que impedem a gente de se comprometer verdadeiramente com o nosso viver. E aquela frase bem clichê, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a gente fica distraído porque a gente está separado do que é verdadeiro para nós, do que é viver o dia, né? O todo dia, o presente, qual é o presente que eu tenho hoje, quem eu sou hoje, e que infinitas possibilidades eu tenho hoje. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que foi algo que veio a semana passada do assunto, principalmente pessoas religiosas que falam assim, mas Deus, a gente não tem que se preocupar com amanhã, porque amanhã Deus cuida. Amanhã Deus cuida, mas através daquilo que você planta hoje. Então, como você falou, eu estou com uma dificuldade financeira, qual é a possibilidade geradora hoje de dinheiro, de renda, que vai criar um futuro diferente para você? Então, se você não se preocupar com o seu hoje, você não vai ter um futuro grandioso. Porque todos os dias eles são sementinhas que são plantadas e você tem que cuidar e regar dessas sementes. E eu queria trazer essa piada para a gente terminar o dia hoje, que pode ser que você esteja com uma piscina de cocô hoje. Como você pode imaginar que você esteja numa piscina de cocô. Mas eu descobri que existem árvores para dar frutos. Essa semente, ela precisa primeiramente passar pelo intestino de um animal. Você sabia disso? Que existem árvores que mesmo que depois que ela nasceu, que ela deu frutos, para ela nascer de novo, para ser formada uma outra árvore, ela precisa passar pela barriga de um animal para depois ela germinar. Então, gente, você é uma semente incrível. Você pode se tornar uma árvore grandiosa, cheia de frutos. Aceite o processo. Olhe para essa piscina de meleca e fala o que mais tem disponível que eu não identifiquei. E eu acho que muito momento, tem momentos que a gente já se encontrou assim, né? Eu acho que se a gente estivesse aqui hoje falando isso para você, é porque em algum momento a gente entrou na piscina de cocô e falou, peraí, tá fedendo demais isso aqui, não tô dando mais conta, eu quero outra possibilidade. Exato. Volta e meia entra, né? Pisa, pelo menos não pisa no cocô e anda fedendo com o pé sujo, no mínimo. Né? Acontece, gente, é normal, né? O interessante é você ir treinando, você ser a pergunta, não é? O Axis fala muito isso, seja a pergunta. Se você está na pergunta o tempo todo, você evita ficar caindo nessa cilada aí, de repente aconteceu. O que está certo sobre isso? O que eu tenho para aprender aqui que eu não estou entendendo, né? Oh meu Deus, deixa eu passar logo de lição, mas o que tem para eu aprender aqui para isso não acontecer de novo? Essa é a pergunta, e não, oh meu Deus, por que isso aconteceu comigo de novo? Que isso? Eu não mereço. Entendeu? Estar na pergunta sempre. É uma das grandes soluções aí que eu aprendi com o Axis e que transformou a minha vida. Não está perfeita, nem a minha, nem da Andressa. Ela deu um exemplo da semana passada dela aí, pessoal. Também fazemos caca. Só que eu vou falar a verdade, a caca é bem menor, né, Andressa? E cada vez menor, né? E graças a Deus a gente vai se permitindo, né? É isso aí. Pode estar cheio de cocô, mas aqui embaixo tem uma semente. Você se prepara, que a hora que essa semente nascer, meu filho, ninguém segura mais. Só um pouquinho de Um água, beijo, gente. Tchau, Boa pessoal. semana Obrigado, pra Andressa. vocês. Obrigado a Tchau, todo tchau. mundo, gente. Valeu.